Oi, galerinha! Eu aqui de novo, professora Thaís Birk, e neste vídeo nós iremos complementar a nossa aula, o nosso material sobre o realismo e o naturalismo brasileiro. Bom, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que a gente vai tratar dele no próximo vídeo, são três escolas literárias que vão acontecer simultaneamente. E elas são chamadas de escolas literárias realistas. Por quê? Porque justamente elas vão tratar ou elas vão tentar retratar a realidade brasileira. Claro que elas não são escolas que surgem, que nascem aqui no Brasil, mas elas se desenvolvem aqui no Brasil com características próprias, né, voltada ao público brasileiro, falando da realidade brasileira. Bom, o realismo e o naturalismo, geralmente eles são estudados juntos. Por quê? Porque eles têm muitas características em comum, mas eles também têm algumas diferenças, tá? Então, a gente precisa aqui também entender o contexto histórico, social, político, né, da época em que essas escolas literárias elas vão surgir. Essas escolas, então, elas vão surgir já no final do século XIX e elas vão surgir como uma oposição ou como uma contraposição ao romantismo. Então, toda aquela subjetividade, aquela linguagem rebuscada, aquele sentimentalismo que estava presente no romantismo vai dar espaço a uma nova linguagem, a uma nova temática no realismo, no naturalismo e no parnasianismo também. Por que eu estou tratando o parnasianismo aqui de maneira separada? Porque o parnasianismo ele é uma escola literária que ele vai se desenvolver principalmente no campo da poesia, na poética. E já o naturalismo e o realismo são escolas literárias que vão se desenvolver principalmente no campo da prosa, das narrativas, as histórias contadas. Aqui no Brasil, nós temos um grande autor mundialmente conhecido como um autor realista, que é o Machado de Assis. Então, mesmo quem nunca leu nenhuma obra do Machado de Assis, que eu recomendo muito, já ouviu falar esse nome, né? Ou já se deparou com propagandas na TV que trazem esse personagem, ou com séries de TV, a própria Rede Globo já produziu algumas séries de TV, como Dom Casmurro, que trazem, né, o Machado de Assis para esse contato com a gente. No Brasil, é justamente o Machado de Assis responsável por inaugurar o realismo aqui no país. E ele inaugura isso com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não tenho esse livro aqui, esse exemplar aqui. Talvez eu tenha e não procurei direito. Agora eu tô me lembrando aqui de uma edição que eu tenho ali na estante, acho que tá ali. Mas eu trouxe pra gente aqui o Dom Casmurro, também, que é um romance muito conhecido, uma obra muito conhecida do Machado de Assis, que justamente apresenta pra gente os personagens do Bentinho e da Capitu. Né? Tem aquela pergunta famosa se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Não é a questão principal do livro, mas infelizmente é a questão que ficou mais famosa sobre esse livro. Bom, vamos tratar então aqui um pouquinho do Machado de Assis e do realismo, né, aqui representado por ele. Existem outros autores realistas, aqui a gente está tratando dos principais, certo? Bom, o Machado de Assis ele vai retratar uma classe média brasileira, uma espécie de burguesia brasileira, né? Aquela gente assim que não vive mal, não vive na miséria, mas também não nada de dinheiro, é o povo que tem que trabalhar, que tem o seu comércio, que tem o seu negócio ou a sua fazenda, né? Mas também ele não vai aqui retratar o povo miserável do Brasil, né? Que no final do século XIX o Brasil já tinha uma população bem grande de pessoas pobres e miseráveis, sobretudo depois da abolição da escravatura, certo? Então, para a gente entender em que período nós estávamos, né? O Brasil então era governado pelo imperador Dom Pedro II, tá? E é justamente aqui nesse contexto de proclamação da República que o Machado de Assis vai produzir a sua obra ali um pouco antes e também um pouco depois da proclamação da República. Inclusive ele tem uma obra que trata de forma genial esse tema que se chama Esaú e Jacó, a história de dois irmãos gêmeos, igualzinho tá lá na Bíblia, né? Onde um é a favor da monarquia e o outro é a favor da república.
Então, o Machado de Assis vai escrever nesse ambiente, onde se discute se o Brasil deve permanecer sendo uma monarquia, governado por um imperador, ou se o Brasil deve tornar-se uma república, como a gente sabe que se tornou, né, governado por um presidente eleito. Bom, esse tema entre império e república dividia a população brasileira em polos, né, em polos políticos. Além disso, a gente tinha desigualdades sociais, né? E além disso, o Machado de Assis ele também vai fazer uma denúncia dos nossos vícios como sociedade. Então ele vai denunciar de maneira muito sutil, muito inteligente, muito bem-humorada, temas como traição, como desonestidade, né? Aquela pessoa que vai na missa todos os dias ali, conforme a regra social manda, mas peca em segredo. Aquele pai de família ou aquela mãe de família ali, casada, né? Que mantém o seu lar, mas tem o seu parceiro, a sua parceira fora do casamento. Então, o Machado de Assis ele vai fazer uma série de denúncias de vícios, de hábitos da sociedade, né? Tentando, na tentativa de derrubar essa hipocrisia. E por que realismo? Justamente porque ele vai falar desses temas que são reais, que fazem parte do cotidiano, né, do povo brasileiro que vive na cidade, né? Os romances dele, a maioria vão ser ambientados num ambiente urbano, então a gente ali vai ter o Rio de Janeiro como cenário principal para suas obras, tá? E lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, no momento, aliás, foi até a década de 60, né, a capital do Brasil. Então é nesse contexto que o Machado de Assis vai escrever. Por isso, realismo, porque ele tenta justamente retratar a realidade. E ele faz isso, ele não só tenta, mas ele consegue, ele faz isso de maneira muito genial. Para quem não está acostumado com grandes leituras, o que eu indico para vocês, né, para ter aquele contato bom com o Machado de Assis? Que a gente comece a fazer essas leituras pelos contos do Machado de Assis. O Machado de Assis tem contos de 3, 4, 5 páginas que são histórias muito boas. E o legal do Machado de Assis é que uma história nunca é só uma história, sempre tem algo por trás desta história, né? Então a gente tem a Teoria do Medalhão, a Igreja do Diabo, o Espelho, que são contos muito legais. A Cartomante também, que é um conto super legal do Machado de Assis. Inclusive a gente tem a Cartomante, outras histórias, o próprio Dom Casmurro em quadrinhos também, né? Para quem se interessa, gosta mais dessa linguagem, também é muito legal. Bom, o naturalismo vai acontecer paralelo ao realismo, porém o naturalismo ele vai ter algumas características diferentes. Eu trouxe aqui pra gente o nosso expoente máximo do naturalismo brasileiro, que é o Cortiço, do Aloysio Azevedo, tá? Bom, gente, o naturalismo ele vai também surgir na Europa, sobretudo na França, também naquele período de Revolução Industrial, e ele é uma escola literária, os autores naturalistas, eles também vão tratar de fazer essas denúncias. Porém, eles não vão denunciar necessariamente os hábitos das pessoas, das suas vidas privadas, mas eles vão fazer uma denúncia mais ampla da sociedade, da política, dos governos, né, dos domínios. O naturalismo francês, europeu, ele é inaugurado com uma obra de um autor que se chama Émile Zola, chamado Germinal. Né? Inclusive tem filme também, é um filme bem longo, mas é um filme muito legal que vale a pena, quem tá com tempo aí nessa quarentena, né, nessa pandemia, já que a gente não pode sair de casa para se divertir, vale a pena assistir um filminho também, tá? Então o Germinal é um filme muito legal que vale muito a pena. E o Germinal lá do francês, do Zola, ele vai trazer como personagem principal uma mina de carvão. Por que a mina de carvão é o personagem principal? Porque ele vai tratar ali da questão da exploração do trabalho, né? Da necessidade que o mundo tem ali, né? Que a sociedade tem de produzir carvão para alimentar as máquinas, para produzir outras coisas, né? Para a questão do transporte, questão do aquecimento. Então, ele vai denunciar a realidade em que os trabalhadores dessas minas de carvão vivem, a exploração do trabalho infantil,
as pessoas em jornadas exaustivas de trabalho, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia dentro de uma mina, as doenças provocadas ali pela inalação daqueles minerais, né, os acidentes de trabalho, os desabamentos que acontecem dentro da mina e de como esses trabalhadores, quando eles ficam doentes ou mesmo quando eles morrem, as famílias ou os próprios trabalhadores não têm amparo nenhum. Então ele vai trazer essa questão da organização sindical, dos direitos trabalhistas, da exploração do trabalho, da ganância, né, os donos das minas enriquecendo às custas dessas vidas destes trabalhadores. E por que eu digo que aqui a mina é o personagem principal? Porque a mina ela cresce. Quanto mais carvão eu preciso, mais eu cavo túneis nessa mina. E quanto mais essa mina cresce, mais pessoas morrem trabalhando nessa mina. É como se a mina de carvão fosse um organismo vivo que se alimentasse dessas vidas, né? Então, quanto mais vidas ela engole, ela vai crescendo e ela vai produzindo, gerando mais carvão. Aqui no Brasil, o Aloysio Azevedo, ele faz, né, essa literatura naturalista de uma maneira muito genial, adaptando ela para a nossa realidade brasileira. No Cortiço, né, a principal obra dele, a gente também tem o Cortiço como personagem principal do livro. Então aqui são várias histórias dentro de um só livro, porque esse cortiço, ele é um ambiente, um espaço muito grande, onde vivem várias famílias, e ele vai contando a história dessas pessoas, dessas personagens que vivem dentro desse cortiço. E ele traz também a personagem do dono do cortiço, o João Romão, e de como ele explora, né, essas pessoas, esses trabalhadores, esses imigrantes, esses desempregados, né? Como ele explora essas pessoas, como ele enriquece de maneira ilícita, sem ética, né, a partir do trabalho, da necessidade dessas pessoas. E por que aqui o Cortiço é o personagem principal? Porque assim como a mina, ele também vai se alimentando. Quanto mais pessoas chegam para morar no Cortiço, quanto maior é a procura por moradia neste lugar, mais o João Romão constrói casas e quartos e esse cortiço vai crescendo. Assim como a mina cresce por baixo da terra, o cortiço ele vai se espalhando como raiz por cima da terra. E quanto mais esse cortiço cresce, mais alta a casa do João Romão vai ficando, porque o sonho dele, né, é morar numa casa alta. Então, enquanto uma pessoa que explora toda uma massa de trabalhadores, de pessoas menos favorecidas, adquire bens e enriquece, a casa dele, a moradia dele sobe. E quanto mais ele enriquece e a moradia sobe, mais o cortiço se espalha próximo ao chão, rente ao chão. Então, assim, é uma leitura bem legal para a gente fazer e pensar nessa relação de trabalho também, nessa relação de exploração, nessa relação de falta de ética. O naturalismo, ele se diferencia do realismo, principalmente no aspecto da linguagem. Enquanto o Machado de Assis ele vai usar uma linguagem super rebuscada, super bonita, né, onde os personagens falam de maneira muito elegante, o Aloysio de Azevedo ele vai aproximar a linguagem da linguagem falada de fato pelos trabalhadores. Então, a gente vai ter a presença de palavrões, de um vocabulário mais vulgar, a gente vai ter cenas de violência, a gente vai ter cenas de sexo, a gente vai ter cenas de bebedeiras, né? Enfim, tudo isso ali acontecendo dentro do cortiço, certo? Eu espero que tenha esclarecido para vocês, lembrando que temos os slides, né, como material principal, e um grande beijo, fiquem em casa, se cuidem e bastante álcool gel.